Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje, e hoje eu vou trazer pra vocês a segunda parte do vídeo que eu falo sobre os livros do Charlie Don't Leia. Então eu vou falar de 3 livros hoje, então eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho compridinho, mas só um pouquinho. São livros que eu gosto bastante e eu tava bem empolgada pra trazer essa segunda parte aqui pro canal, então eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Então, eu preciso começar corrigindo uma coisa, que no primeiro vídeo, o terceiro livro, que eu li em ordem, né, tipo, que eu acreditei que era a ordem certa, eu li o terceiro livro, Uma Mulher na Escuridão, e eu achei que esse era o terceiro livro, mas na verdade o terceiro livro é esse aqui, Não Confie em Ninguém. Então, só que eu li ele como quarto livro, então eu vou falar dele em quarto, mas então... Quando eu tava fazendo a resenha dele, eu descobri que ele foi lançado em terceiro e Uma Mulher na Escuridão foi lançado em quarto, então eu precisava falar disso. Mas então é isso. Não acredito que não tenha afetado em nada, tipo, quando eu tava lendo, né? Mas enfim, se vocês vão ler a partir disso, troquem de lugar Uma Mulher na Escuridão com Não Confie em Ninguém, ok? Me perdoem. Então esse é o terceiro livro do Charlie, ok? Então aqui nós vamos conhecer a Grace, que ela tá presa há 10 anos pelo assassinato do namorado dela. 10 anos atrás eles foram passar um final de semana em uma ilha no Caribe pra comemorar o casamento de amigos. E lá o seu namorado caiu de um penhasco. E as circunstâncias eram muito suspeitas. E todas as evidências, todas as pistas apontavam pra Grace. Então ela tá presa no exterior desde então, onde as leis são diferentes e ela não tem chance nenhuma de sair de lá. Nós também vamos conhecer a Sidney Ryan, que ela é uma cineasta. Ela trabalha para uma emissora, ela trabalha em uma emissora de TV, e ela já é famosa por ter produzido documentários de sucesso sobre pessoas que estavam presas sem esperança de serem soltas, se não me engano, até mesmo no corredor da morte. E graças às suas investigações, que foram ao ar nos documentários, né? Esses casos foram reabertos, revisados, e esses presos foram inocentados por novas provas, novos recursos, ou até mesmo por negligência nas investigações passadas mesmo. Então vocês devem imaginar o tanto de preso que tenta entrar em contato com a Sidney, né? A Grace não é diferente. Fazia muito tempo que ela tentava contatar a Sidney e finalmente ela conseguiu a atenção dela. E a Sidney de cara fica muito interessada porque ela lembra que 10 anos atrás ela acompanhou o caso assim muito de perto, sempre ficou assim bem interessada no caso, então ela ficou bem empolgada. E aí a Sidney começa a investigar e ela nem precisa se aprofundar muito nas suas investigações para perceber que teve muita coisa errada nessas investigações, nas investigações ali do caso da Grace. Que muita pista não foi nem investigada e que muita coisa importante foi simplesmente deixada de lado. Todos esses erros que a Sidney está encontrando nas investigações favorecem muito a Grace e pode garantir que um novo julgamento venha a acontecer, porque vai ficando muito claro que foi uma condenação apressada e injusta. Logo nos primeiros episódios, o documentário explode e ele se torna um sucesso. Só se fala dele e do caso da Grace novamente. Ou seja, tá todo mundo muito feliz com o rumo que as coisas estão tomando. Até que a Sidney recebe uma carta anônima dizendo pra ela prestar muita atenção no que ela tá fazendo, tomar cuidado, porque ela pode estar sendo enganada pela assassina. Então a Sidney fica muito curiosa, muito intrigada em relação a essa carta e ela decide dar uma investigada no passado da Grace e ela fica um pouco chocada com as coisas que ela acha, que são umas coisas assim um pouco pesadas, que deixa ela meio assim, sabe? Então, gente, esse livro, não posso falar mais porque senão vai ser spoiler. Eu gostei bastante desse livro, mas ele não é nem de longe o meu favorito. Lembro que eu tava um pouco de ressaca, eu acho, quando eu comecei a ler ele no ano passado, e eu acho que isso prejudicou um pouco a leitura, tipo, a minha experiência com essa leitura. Eu demorei um pouco pra engatar na leitura, eu lembro disso. Mas aí depois eu acabei me prendendo, e aí foi, tipo, rendeu bem. A leitura acaba pegando um ritmo bem acelerado, que aí foi mais difícil de largar o livro ali pro final. Até terminar, eu queria saber tudo que ia acontecer, mas não foi assim uma coisa que me empolgou demais. Eu
Como eu disse, eu acho que eu tava no momento errado pra ler esse livro. Gostaria de ler ele de novo pra ver se a minha experiência com ele muda, porque eu acho que é uma história muito, muito boa, muito promissora. Então eu acho que eu realmente devia dar uma segunda chance pra esse livro. É isso, para Não Confie em Ninguém. Quem sabe um dia eu faço a releitura. Acho que esse livro merece. Próximo livro que a gente vai falar, ele tá na ordem certa, esse tá. É Nunca Saia Sozinho. Não sei porque eu fiz essa cara fofa, porque a história não é fofa. Esse livro, eu também comecei ele um pouco de ressaca. Gente, qual é o meu problema? Eu não tenho que começar esses livros de ressaca. Mas enfim, essa história se passa lá em 2019, em um colégio interno, um colégio pré-elite. E na floresta que fica dentro do campus da escola há um casarão, que uma vez era usado como moradia pelos professores, mas que nos dias de hoje tá fechado. Abandonado, na verdade, né? Deveria estar abandonado, mas os alunos descobriram aquele lugar e daí eles usam aquela casa para se encontrar de noite e beber e fazer coisa de jovens e essas coisas. E os alunos criaram também uma outra tradição envolvendo a casa, que é no dia mais longo do ano, ou no dia mais curto, ou na noite mais longa, eu não lembro direito, eu acho que é na noite, mas enfim. Os alunos inventaram uma brincadeira bem assustadora, na minha opinião, sem graça também. Só que da última vez que eles fizeram essa brincadeira, deu merda. 2 adolescentes acabaram mortos e tudo aconteceu de uma maneira bem brutal. E os outros adolescentes que também estavam lá naquela noite sobreviveram, mas eles acabaram totalmente traumatizados. A polícia inicia as investigações, mas eles encerram tudo muito rápido porque todas as provas, as evidências apontam para um professor ali da escola. Mas essa história não acaba por aí, não. Porque no ano seguinte, alguns dos alunos que sobreviveram àquela noite acabam voltando àquela casa e cometendo suicídio. Ninguém consegue realmente entender o que de tão grave pode ter acontecido naquela noite para que tudo isso esteja acontecendo agora. Esse caso ficou muito famoso e virou até assunto de um podcast que fez muito sucesso, com um apresentador que já é famoso e conhecido da TV, que é o Mac Carter. E ele vai fazendo uma investigação própria, entrevistando os sobreviventes, tentando descobrir alguma coisa a mais, e é por causa dessas investigações que ele pede auxílio do Philip Lane, que ele é um psicólogo forense, é um psicólogo especialista em traçar perfis psicológicos de assassinos, e ele não é um personagem novo para nós. A gente já conhece o Philip Lane. Ele aparece em Uma Mulher na Escuridão. Ele é o companheiro da Rory. Vocês lembram da Rory? Ele é o companheiro dela. Então ele tá de volta aqui para ajudar nessa investigação. E a Rory também dá o ar da graça nesse livro. O Lane é chamado então pelo Mac para ajudar na investigação, e a Rory resolveu aí tirar umas férias. Ela resolve acompanhar o Philip então nessa investigação, e aí a Rory acaba ficando muito interessada e muito curiosa com todas as circunstâncias diferenciadas desse caso, e ela decide mergulhar de cabeça nessa investigação. E aí nós temos mais uma vez a Rory Moore investigando. Nesse livro nós temos também o ponto de vista do assassino. Os capítulos são intercalados, são narrados alguns fatos desde a infância do assassino e alguns fatos assim, ó, muito perturbadores já, bem chocantes. E a gente vai ficando cada vez mais preso à história, tentando pegar alguma pista ali pra ver se a gente descobre quem é esse assassino. Eu não descobri dessa vez. A escrita do Charlie é sempre perfeita. Prende muito o leitor, sempre. Mas esse livro eu achei ele um pouco mais parado. Então a maior parte dele, pra mim, andou um pouco mais devagar do que os outros. Temos algumas cenas, algumas partes que são mais intensas, que tem mais ação, que deixa o leitor mais ligado. Mas e aí passa e aí cai bastante o ritmo. Não prejudica, tipo, não achei ruim por causa disso. E tem muito mistério, muito suspense nesse livro, meu Deus, tipo, tinha horas que eu tava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Acho que esse é um dos livros do Charlie, assim, que mais me deixou, assim, confusa, sem saber direito o que tava acontecendo. Então, muito mistério, muito suspense. E agora nós vamos pro último, que eu não sei se é o último livro do autor, eu não vi se ele lançou mais algum. E se ele lançar, eu vou ver e vou trazer aqui pro canal. O último é Procure nas Cinzas.
E esse livro aqui foi lançado ano passado, em setembro, se eu não me engano. É o mais recente dele, bem recente. Essa história começa lá em 2001 e a gente vai conhecer a Victoria Ford. A Victoria acabou se envolvendo em um caso extraconjugal com um escritor bem famoso e esse escritor acabou sendo assassinado. O escritor foi encontrado enforcado, então primeiro se pensa que ele cometeu suicídio, mas depois de uma breve investigação, já dá pra se ter certeza que não foi suicídio, que ele foi assassinado. Aquela cena foi toda armada, montada, e a cena tá cheia do DNA da Victoria Ford, então ela se torna a única e principal suspeita. Ela jura que é inocente, que alguém tá tentando incriminar ela, e assim ela decide que ela vai dar um jeito de provar a sua inocência. Então, no dia 11 de setembro de 2001, a Victoria se encontra com o seu advogado no escritório dele, que fica em uma das torres gêmeas. E exatamente no momento em que ela tá lá, em uma reunião muito importante discutindo detalhes do seu caso, acontece o ataque às torres e a Victoria é uma das vítimas. E assim a Victoria é dada como desaparecida, no meio dos escombros, como mais milhares de pessoas, e em seguida ela é dada como morta. 20 anos se passaram, voltamos pro agora, e graças aos avanços da tecnologia, a Victoria foi identificada como uma das vítimas. Através de exames de DNA muito avançados, fragmentos ósseos foram identificados que levaram até a identificação da Victoria. Esse caso ganha um grande destaque nas mídias e chama muita atenção de todo mundo. E também chama muita atenção da Avery Mansell, uma famosa apresentadora de TV que está sempre colocando histórias impactantes e emocionantes no seu programa. E então, quando ela descobre que houve essa identificação através de fragmentos muito pequenos de ossos, ela fica muito empolgada e ela vai atrás de tudo para já ter aí uma matéria muito legal no programa dela. A Avery procura a irmã da Victoria, a Emma. E aí a Emma vai contar pra Avery que quando a Victoria morreu, ela estava sendo acusada de homicídio. A Avery fica chocada com essa nova informação, mas ela fica mais empolgada ainda, porque isso com certeza vai garantir muito sucesso para quando essa matéria for ao ar no seu programa. Assim, a Avery se joga de cara no passado da Victoria, ela investiga tudo o que ela pode, tudo mesmo. E aí acabam surgindo dúvidas quanto à veracidade de algumas provas que acabam colocando em xeque a sua acusação de homicídio. Apesar das provas serem bem conclusivas, né? Tipo, tinha DNA dela, tinha, enfim, muito DNA dela na cena. E aí a gente tem a participação de uma personagem muito querida que é uma das minhas personagens preferidas, do Charlie. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela, tipo, estava participando aqui. Temos a doutora Lívia Curry Yay lá de Deixada pra Trás. A Avery pede ajuda pra doutora Lívia. Uma consultoria aí, tipo, né, uma consultoria aí, uma ajuda, umas dúvidas. Mas é uma pequena participação, mas eu já fiquei bem feliz. Eu adoro a doutora Lívia. E eu não posso falar mais do que isso, porque senão vai ser spoiler. E assim, gente, essa história, o jeito como o autor misturou os fatos da vida real com a ficção, me encantou muito. Eu gostei muito, me cativou demais. No início eu tava um pouco confusa, eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Mas depois eu fiquei muito presa à leitura. Eu não tava conseguindo largar. Foi, assim, a escrita do autor, juntando com todos esses mistérios, a investigação para saber do passado da Victoria, e aí junta com as histórias paralelas que a gente tem aqui, porque a gente tem história paralela aqui. A gente tem história paralela com a Avery sobre a vida dela, quando ela vai para Nova York investigar essa história da Victoria, ela também vai fazer outras coisas relacionadas à vida pessoal dela. Ela vai fazer muita coisa interessante que prende demais o leitor. E aí tem a história paralela que vai contando ali da vida da Victoria, de como era a vida dela antes do crime e tudo mais. E são coisas que prendem demais o leitor. A gente quer saber como tudo deu errado, como tudo aconteceu, como tudo chegou naquele ponto. E temos plot twists muito bons que eu previ. Nesse que eu previ.
Eu até me gabei quando eu acabei, porque não é sempre que eu prevejo. Mas não, eu previ. E foi muito bom, foram plot twists muito bons. Gostei demais desse livro, acho que tá dando pra ver. A narrativa oscila um pouco, ele vai calmo e daí fica um pouco mais intenso. A escrita do autor é impecável. Quem já leu os livros do Charlie deve saber. Então, eu adorei, entrou pros meus favoritos. E eu gostaria de fazer a releitura dele pra pegar coisas que eu com certeza deixei passar. Porque no início da leitura eu tava bem desatenta. É isso, esse aqui é, tipo, maravilhoso. E pro vídeo de hoje foi isso. Essa foi a segunda parte esse foi o segundo vídeo do livro do Charlie que eu tinha prometido. Cumpri. Eu nunca cumpro a segunda parte, né? Que feio. Mas cumpri essa segunda parte. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês leiam os livros do Charlie, vocês gostem e vocês sintam as emoções que nem eu senti. E que vocês não leiam de ressaca, que nem eu fiz, que nem eu cometi esse erro. Pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu não sei se esse vídeo ficou comprido ou não. Se ficou comprido, eu espero que vocês tenham assistido até o final. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!